tema desse domingo, o tema dessa manhã da nossa meditação é vencendo gigantes. Vencendo gigantes. Quando se fala desse tema, né, logo nós já pensamos em Golias e Davi. Né, Davi ali com a sua funda, né, pegando as pedrinhas, atirando uma pedra, derrubando o gigante Golias. Mas não é sobre Davi e Golias que nós vamos falar, que nós vamos meditar nesta manhã. Tá? Então, daqui a pouquinho eu passo o texto para vocês. Eu queria iniciar contando sobre uma lenda de um rito de passagem da juventude para, podemos dizer assim, a maioridade, para a fase adulta dos índios Cherokees. Né? Eles têm um rito de passagem. Todas as tribos sempre têm um rito de passagem. A humanidade, todas as sociedades têm seus ritos de passagem. E os índios Cherokees, eles fazem o seguinte: o pai pega o filho, quando ele percebe que o filho já está nessa idade para que ele possa estar passando de fase, então ele pega o filho, ele leva para a floresta no final da tarde, já caindo a noite, e ele venda os olhos do filho e coloca o filho assim no alto de um morro, no alto de uma montanha, e ali o filho tem que sentar e ficar paradinho, com os olhos vendados, quietinho, ali, né, naquele lugar. Ele não pode, ele vai passar a noite inteira ali. Ele não pode se mover, ele não pode falar, ele não pode gritar, não pode tirar a venda dos olhos, ele tem que permanecer ali do mesmo jeito, sentado com a venda nos olhos. Ele não pode gritar para o socorro, vai passar a noite toda ali, e se ele vencer isso sem que ele tire a venda, sem que ele demonstre o seu medo, ele então passa para a fase adulta, ou seja, ele é considerado um homem, portanto poderá ser um guerreiro ali da tribo. E ele não pode contar a experiência também para os outros meninos, porque todos eles passam por esse rito. Ele não pode falar como que é, porque todos eles têm que passar pelo mesmo que ele passou, para que cada um possa enfrentar o seu próprio medo. Então, aquele menino, ou aqueles meninos que são colocados ali, naturalmente eles estão amedrontados. Pense nessa cena, pensa nessa imagem, e eles ficam com medo mesmo. Eles podem ouvir ali, sem tirar a venda, sem se mexer, sem gritar, eles podem ouvir todos os barulhos, todos os sons que a floresta faz. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele ali, os insetos e cobras podem vir picá-lo, ele pode estar com frio, com fome, com sede, o vento sopra a grama e a terra sacode ali os galhos, os tocos, mas ele não pode demonstrar medo e remover a venda de maneira nenhuma, senão ele não passa pelo teste, não passa pelo rito. Ele não é considerado um homem. E segundo os Cherokees, esse é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente, após a noite horrível, o sol aparece, a venda então é removida, ele pode tirar a venda, e ele então descobre que o seu pai estava sentado bem próximo dele. O pai havia passado a noite inteira ali ao lado dele, cuidando dele, para protegê-lo dos perigos, para protegê-lo de qualquer coisa que pudesse intentar o mal contra o seu filho. Nós também nunca estamos sozinhos. Mesmo quando a gente está nessa situação limite, nessa situação muitas vezes apavorante, nessa situação que a gente não sabe o que fazer, nessa situação de insegurança, nós sempre temos um Pai que cuida de nós. Um Deus atento que está olhando para as nossas vidas. Um Deus atento que está sentado ao nosso lado. Quando os problemas vêm, tudo que temos a fazer é confiar que não estamos sozinhos. É confiar que Ele, o nosso Pai, está nos protegendo, está cuidando de nós. Qualquer um de nós que está aqui presente ou que está na sua casa aí participando, poderia testemunhar dos cuidados de Deus. Se eu abrisse aqui para que cada um falasse daquilo que Deus tem feito, do cuidado de Deus, testemunhasse do amor de Deus sobre a sua vida, nós passaríamos aqui muito tempo.
falando desse Pai amoroso, desse Pai cuidadoso, desse Deus que tem sido o Deus presente na nossa vida. Mas, infelizmente, quando somos assaltados por tempestades, parece muitas vezes que essa certeza se enfraquece. Quando estamos vivenciando um momento difícil, parece que essa certeza e essa fé que nós temos hoje aqui para falar e testemunhar, parece que ela se esvai, ela se enfraquece, deixamos o medo tomar conta, e quando o medo se instala, tudo fica mais difícil. Em março do ano passado, nós iniciamos aí um processo difícil. Suspendemos os nossos cultos, as nossas celebrações, porque todos nós, não só nós aqui no Brasil, mas na humanidade, passou a viver sob a ameaça de um monstro, de um gigante, chamado Covid-19. E acreditávamos ser apenas algo que duraria um mês, que passaria rápido. Eu lembro que eu falava isso, conversava com os irmãos, irmãs, fazendo ligações, chamada, né, de vídeo, e falando, vai passar logo, vai passar logo, vai passar logo. Mas nós percebemos que esse passar logo não passava logo. Foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses, nós estamos ainda vivendo nessa pandemia. Várias mensagens foram pregadas sobre a soberania de Deus. Falamos muito sobre o controle de Deus sobre a nossa vida, sobre todas as coisas, sobre a fé, a esperança, a coragem, sobre como vencer o medo diante da pandemia. E em novembro, parecia que nós estávamos vencendo esse gigante. Em novembro, parecia que a gente estava vencendo esse monstro. E aí, de repente, o monstro ganha uma vida extra. Quem joga videogame sabe disso. Ganha uma vida extra. Se fortalece, né, Pedro? Se fortalece ali, né? E vem com tudo sobre nós. Começa a crescer novamente, a ficar mais forte, recebe ajuda de aliados, como as mutações do vírus, nova cepa e outros nomes que a ciência dá às variantes deste vírus. O que parecia que estava acabando, parecia que o gigante estava derrotado, retornou com mais força e voltamos a algo que parece que está pior do que no início. O número de mortos e contaminados, de internações, cresceram. Estávamos aqui em São Paulo na fase verde, agora regredimos para a fase vermelha. E tudo isso mexe conosco. Por mais que a gente vive e confie em Deus, isso mexe com a nossa vida, isso mexe com o nosso emocional, mexe com tudo, com as nossas coisas. O medo começa a nos rondar novamente, a insegurança, as incertezas. Será que vai acabar? Quando vai acabar isso? Como ficam os nossos negócios? Como ficam os empregos? Como ficam os serviços? Como fica a igreja? E o mais importante, como fica a vida? Porque é sempre um risco. É sempre um risco. Por isso precisamos acreditar que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Apesar desse absurdo que estamos vivendo por causa da pandemia, há um Pai que cuida de nós, que está no controle da nossa vida. E para isso nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus. Não há outra forma de aumentar a nossa fé, de fazer com que a nossa fé se fortaleça, senão através da sua palavra. E ela, pela ação do Espírito Santo, tem poder para aumentar a nossa fé, tem poder para renovar a nossa esperança, tem poder para nos colocar de pé e nos tornar verdadeiramente mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há uma fórmula mágica, uma oração que eu possa fazer, impor as mãos sobre vocês, que vai fazer com que essa fé cresça. É através da palavra de Deus. Por isso que é nela que nós vamos buscar, é nela que nós vamos nos socorrer, é nela que nós vamos aprender, e é através dela que Deus vai trabalhar na nossa vida para que possamos enfrentar essa pandemia e termos a certeza que não estamos sozinhos e que vamos vencer em nome de Jesus. Por isso eu quero compartilhar com vocês de um texto lá no livro de Números, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos ler todo este capítulo
de Números, no capítulo 13. Quem está em casa aqui, eu fiz assim, o gesto aqui, é a água, tá, gente? Números está aqui já? Ô, Yuri, tem aqui, ó, Yuri. Obrigado. Tá com sangue. Números 13. Assim a palavra de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem para que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes das tribos do povo de Israel. São esses os seus nomes: Ruben, Samua, filho de Zacur; Simeão, Safate, filho de Ori; Judá, Caleb, filho de Jefoné; Issacar, Igal, filho de José; Efraim, Oséias, filho de Num; Benjamim, Palti, filho de Rafu; Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; Manassés, Gadi, filho de Suzi; Dan, Amiel, filho de Gemali; Azer, Setur, filho de Micael; Naphtali, Nabi, filho de Vopsi; Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora lá é forte, é fraco, se são poucos ou se são muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de frutas, de uvas. Assim, os homens saíram e espionaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido ali da terra. E eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver através dessas frutas que nós trouxemos. Mas os que moram lá são muito fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra, os heteus, jebuseus, amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar com Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não, não podemos atacar aquela gente, pois eles são mais fortes do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: naquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores.
E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Palavra do nosso Deus. Dizem que o brasileiro tem memória curta. E é verdade. Mas eu acho que isso faz parte da natureza humana, especialmente diante de situações difíceis. Como o povo que saiu, ou melhor, com o povo que saiu lá do Egito, foi libertado por Deus lá do Egito, não era diferente. Se tinha um povo que a gente vê e olha e fala, esse povo se esquece rápido daquilo que Deus fez, é esse povo. O texto que nós lemos mostra o povo bem perto da terra prometida. Entre eles e a terra prometida, a terra que Deus havia prometido, havia somente o Rio Jordão. Era só atravessar o Rio Jordão e eles estariam entrando na terra que Deus havia prometido. Era só atravessar e conquistar a terra que Deus havia falado que daria para eles. Deus os havia libertado da escravidão lá do Egito. Foram 400 anos de escravidão. Deus havia atravessado eles pelo Mar Vermelho, ali a seco, abrindo as águas. Durante toda a caminhada do deserto, Deus esteve ao lado do povo, demonstrando o seu cuidado, demonstrando o seu amor. E eles estavam ali próximo de adentrar a terra prometida. Teriam que enfrentar, sim, os exércitos inimigos, inclusive os descendentes de gigantes, que eram da tribo dos Anaquins. Mas o povo tinha com eles o quê? A palavra de Deus, a promessa de Deus de que aquela terra seria deles, a promessa de Deus de que aquela terra seria concedida a eles, que eles iriam conquistar aquela terra. Portanto, tinham a garantia da vitória, e essa garantia foi dada pelo próprio Deus, que havia mostrado o seu poder lá no Egito. Mas antes de entrarem em Canaã, Deus os colocou em prova. Deus diz a Moisés que escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para espionar a terra, para adentrar a terra prometida e ver tudo que ali estava. A intenção era conhecer a terra, as suas qualidades, as suas dificuldades, como também conhecer o inimigo, os povos que ali viviam, se eram fortes, se eram fracos, se haviam muitos ou eram poucos. Eles teriam que preparar uma estratégia correta para entrar e conquistar Canaã. Ou seja, Moisés, Arão tinham essa responsabilidade. Por isso, então, Deus orienta e diz, escolham 12 e encaminhem para que eles possam espionar, ver tudo e trazer o relatório. Eles foram, ficaram 40 dias na terra e depois retornaram e apresentaram o seu relatório. E aí que começa o problema. A ordem de Moisés era para espionar a terra, conhecer o povo, saber se a terra era boa, se era produtiva, saber quem morava lá, se eram muitos, eram poucos. O verso 17 a 20 é muito clara esta orientação de Moisés para os 12 espias. É muito claro, ó, façam isso, vão lá, espionem, veja tudo que tem e traga o relatório para nós. Em nenhum momento Moisés pediu que opinassem se deveriam entrar ou não na terra, se deveriam invadir ou não a terra. Era apenas para trazer o relatório sobre a terra. Não era tarefa deles dizer, né, se nós tínhamos condições ou não de entrar à terra prometida. Era apenas para falarem da terra dos povos que ali viviam. Moisés e Arão, ouvindo a voz de Deus, eles tinham sim a autoridade para dizer vamos ou não vamos. Eles eram os líderes e eles ouviram a voz de Deus. E Moisés que deu a ordem, então, né, que foi dada por Deus para que 12 espias pudessem adentrar a terra e prestar um relatório. Mas eles foram além do que foi pedido. Não que foi pedido por Moisés, mas digo aqui que foi pedido por Deus. Que foi Deus que se revelou a Moisés, Deus que falou com Moisés e Deus que orientou Moisés para escolherem 12 e enviarem à terra prometida.
Daí a maioria dos espias, exatamente 10 deles, não se contentaram em fazer o que foi pedido. Quando voltaram, reuniram o povo e falaram da beleza da terra, do quanto a terra era produtiva, do quanto a terra era fértil. Realmente era uma terra que manava leite e mel, né, como Deus havia prometido para eles. Eles trouxeram até um cacho de uva que precisou de 2 pessoas para trazer aquele cacho de uva de tão grande, tão farto, de tanta coisa boa que tinha naquela terra. Mas juntamente com isso mostraram todo o seu pessimismo, negativismo, a sua falta de fé, dizendo que o povo que estava lá era muito forte, mais forte que eles. E havia também os descendentes dos gigantes. Eram homens grandes, sim, homens muito altos, mas longe de ser gigantes. Mas o medo faz com que a gente veja monstros. O medo faz com que a gente acredite em coisas que não existem. E com exceção de Josué e Caleb, todos os outros espias passaram uma visão negativa, uma visão medrosa para o povo. E o povo ficou com medo e reclamaram com Moisés. Aí Caleb, um dos 12 espias, interrompe aquela choradeira toda, aquela murmuração, e diz, né, fiquem quietos. E ele então toma a palavra, e no verso 30 ele diz assim, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos mais fortes, nós vamos conseguir isso, vamos lá, vamos adentrar. Mas os 10 espias disseram, não podemos atacá-los, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Essas palavras causaram um profundo desânimo na vida do povo. Inclusive, dispararam uma série de fake news, né? Dispararam uma série de mentiras no meio do povo. No verso 32 a 33, diz assim, assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam ali espionado. E eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Eles trouxeram ali um cacho de uva, de 2 para carregar, e agora diziam, não falei nada disso. Isso não existe, essa terra não é boa não dá para alimentar o povo. Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. São gigantes, nós vimos gigantes, os descendentes de Anak. E perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E eles também nos viam assim, como gafanhotos, como pessoas muito pequenas, pessoas insignificantes. Portanto, o medo estava instalado. O medo se instalou no coração, na vida do povo. Então vejam bem, o problema todo estava em não obedecer à ordem de Deus, em fazer mais do que Deus mandou. O erro está em obedecer ao coração e não a Deus. E quando isso acontece, quando deixamos que as circunstâncias ditem os rumos da nossa vida, aí a fé enfraquece e deixamos de confiar no Deus do impossível, no Deus que é poderoso para todas as coisas, no Deus que está no controle da vida, no Deus que está no controle de tudo, no Deus que promete e cumpre as suas promessas. O medo nos tira a vitória. O pecado causa muitos males ao ser humano, destrói a nossa relação com Deus e internaliza em nós um grande mal, o medo. Quando o medo se instala na nossa vida, aí as coisas ficam muito mais. Quando lemos sobre a história de Israel, percebemos um povo que na maioria das vezes deixava de confiar em Deus e por isso deixaram também de conquistar muitas vitórias. Mas olhando para nós, o Israel de Deus, a igreja, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes fazemos o mesmo. Diante dos obstáculos, do perigo, nos esquecemos do poder de Deus, nos esquecemos do seu cuidado. Diante das circunstâncias adversas, esquecemos das bênçãos de Deus, de tudo aquilo que Deus já tem feito por nós, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Esquecemos que Deus, em Cristo Jesus, experimentou a morte por amor a nós, para nos livrar do pecado, da condenação, do inferno. O medo nos paralisa, tira as nossas forças, a nossa capacidade de sonhar. O medo nos afasta de Deus e nos rouba a alegria.
O povo de Israel viu com os seus olhos coisas que nós gostaríamos de ver, coisas que nós gostaríamos de presenciar. Então, uma só coisinha. Eles tiveram o privilégio de ver o mar se abrindo. Imagine isso. Eu estive na praia, nas minhas férias, aquela imensidão. Eu gosto de olhar aquela imensidão, porque eu acho, né, o oceano assim um mistério. Para mim, há muitas coisas ali que não foram ainda descobertas, né? Uma coisa assim, um mistério naquele profundo, daquele marzão ali, tudo. E de repente Deus, né, abre aquilo lá e você atravessa com os pés enxutos, vendo, né, as águas. Que eu assisti um desenho sobre, né, aí a abertura do mar, lá sobre Moisés, os 10 mandamentos. Então aparecia o paredão de água, assim, os peixes, né, nadando assim, naquele paredão de água. Ou seja, eles tiveram o privilégio de ver coisas que a gente não viu. Eles presenciaram isso com os seus olhos. No entanto, quando os 10 espias chegam, né, ali e dão um relatório e diz, lá tem uns homens muito fortes, apesar da terra ser boa, ser produtiva, mas os homens são fortes, são descendentes gigantes, né, eles são muito grandes, nós somos pequenininhos, nós somos gafanhotinhos, nós somos uma formiguinha, não somos nada. Somos nada. Aí o povo fica, esquece do que viu, esquece do que presenciou, se esquece das bênçãos de Deus. Preferiram acreditar em mentiras do que na verdade de Deus. Preferiram acreditar nas fake news do que nas promessas do Senhor. Sentir medo é normal, faz parte da natureza humana. Mas deixar-se paralisar e se entregar, se desesperar, em muitos momentos é falta de fé, sim. Não estou falando daquelas que vivem doenças psicoemocionais, como a depressão, a síndrome do pânico, e outras que afligem as pessoas, inclusive os crentes. Mas até para esses eu digo aqui, confie no Senhor, confie em Deus, confie que Deus é poderoso para curar, para sarar as feridas, para te levantar, para dar um novo rumo à sua vida. O Deus da Bíblia é poderoso para te curar através dos remédios, dos médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, como também é poderoso para fazer um milagre, porque é o Deus que fez o milagre lá abrindo o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que nós cremos hoje, é o mesmo Deus que nos faz estar aqui, é o mesmo Deus que nós estamos aqui adorando. O que eu estou dizendo aqui é que diante dos desafios, diante dos problemas, dessa pandemia dos infernos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa pandemia não vai nos derrubar, essa pandemia não vai acabar conosco, essa pandemia não vai prevalecer, porque Deus está conosco. Que apesar do momento difícil, da tragédia, da dor, do sofrimento, o nosso Deus é poderoso para nos conduzir à vitória. Pode ser o gigante que for. Que essa pandemia está perdurando mais do que imaginamos, mais do que nós queríamos, mais do que ela vai, mas ela vai acabar em nome de Jesus. Vai acabar, porque o Deus que nós cremos está no controle de tudo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vivo meus momentos de dúvida, vivo meus momentos de incerteza, vivo as minhas crises de ansiedade. À noite não conseguia dormir, me deu uma crise de ansiedade terrível. Nunca senti isso na minha vida. Mexe conosco. Mas é nesse momento que eu buscava, que eu orava, que eu cria, que eu confiava e falava, Senhor, em nome de Jesus, isso não pertence, não vem do Senhor e não me pertence. Tira isso em nome de Jesus. Porque Deus está no controle de tudo. Fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus. Crer no poder de Deus não nos faz fechar os olhos para a pandemia, não nos faz fechar os olhos para as circunstâncias, para os problemas. Fé no poder de Deus é acreditar que apesar dos problemas, da pandemia e de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Os 10 espias se deixaram levar pelo medo, dando ouvido às circunstâncias. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb não entraram nessa, não embarcaram nesse medo. Eles confiavam em Deus e por isso agiram de forma diferente. Eles estavam juntos, viram as mesmas coisas, viram ali que o povo realmente era muito, viram ali os descendentes gigantes, viram ali, né, aquele povo que estavam ali, mas tiveram uma reação diferente, porque criam que Deus estava com eles.
que o Deus que havia libertado eles lá do Egito é o Deus que conduziu pelo deserto e é o Deus que ia adentrar com eles, e é o Deus que havia prometido. Caleb, quando chama a atenção do povo, dizendo que era hora de confiar, né, de entrar e de destruir e conquistar a terra, ele estava dizendo, nós temos que confiar em Deus, no Deus que nos tirou lá do Egito, no Deus que abriu o Mar Vermelho, no Deus que nos acompanhou aí, seja, né, com a coluna, né, de fumaça, seja com fogo, mas o Deus que estava conosco, o Deus presente, mostrando a fé, não, que a fé não dá espaço ao medo, à intimidação, que tudo pode estar um caos ao meu redor, mas eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o Deus que eu creio, o Deus bíblico, o Deus que está registrado nas Sagradas Escrituras. Os 10 espias viram gigantes, Josué e Caleb viram o quê? Possibilidades. Olha que bênção que Deus está dando para nós. Os 10 viram os problemas, as dificuldades. Josué e Caleb viram as potencialidades. Parece aquela historinha, talvez vocês conheçam, do vendedor de sapatos. Ele é mandado para um local lá para a África, vamos colocar lá para a África, uma tribo lá da África, lá ele é mandado para aquele local ali para vender sapato. E ele chega lá, né, ele começa a andar no meio do povo e ele percebe que ali ninguém usava sapato, todo mundo andava descalço. Todo mundo andava descalço. E aí, então, aquele rapaz, o vendedor de sapatos, o que ele faz? Ele liga, né, para o seu chefe e fala o seguinte, olha, me tira daqui, porque aqui eu não vou conseguir vender nada, aqui ninguém usa sapato, aqui todo mundo anda descalço. E ele foi embora. Aí mandaram um outro vendedor, ele chegou lá, caminhou entre o povo, viu que todo mundo andava descalço, e ele liga lá para o seu chefe e diz, manda, dá um cargueiro para cá cheio de sapatos, porque aqui ninguém usa sapato e agora todo mundo vai começar a usar. Ele viu possibilidades, em vez de ficar paralisado, em vez de ficar com medo, em vez de ficar ali entristecido. Os dois, Josué e Caleb, tiveram visão e confiaram na palavra de Deus. Enquanto os 10 se amedrontaram, encolheram diante do inimigo. E o povo embarcou nesse medo, nesse pessimismo, nessa derrota. Por isso amargaram 40 anos. 40 anos no deserto. Daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb adentraram a terra prometida. E os filhos, descendência, mas não aqueles que saíram lá do Egito. O medo, a falta de fé os impediram de contemplar e experimentar a terra que Deus havia prometido, que manava leite. Israel esqueceu-se de Deus e por isso não entraram na terra prometida. O povo peregrinou pelo deserto por 40 anos, rodeando a terra e possuir. Uma viagem que duraria aí mais ou menos uns 20 anos, saindo do Egito até Canaã. Eles ficaram 40 anos por causa da incredulidade. Medo que rouba de nós a fé, a esperança, a certeza que Deus está. Por isso, irmãos e irmãs, concluindo, o título da mensagem de hoje é Vencendo Gigantes. Vencendo Gigantes. Depois de 40 anos no deserto, eles entram na terra prometida. Caleb estava com 85 anos quando entrou em Canaã. 85 anos. Ele saiu do Egito ali, 40 anos. Agora, passado todo esse tempo, passado 45 anos, está entrando agora a terra prometida. Josué estava na liderança do povo. Lembra-se que Josué, está no livro de Josué? Josué, então, é o sucessor de Moisés. E cabia a Josué fazer a distribuição das terras. Distribuir ali para as tribos, eram 12 tribos. Então, cada tribo ia ficar com uma parcela de uma terra. Caleb, então, chega até Josué. 85 anos de idade. Passado 45 anos, eles deram aquele relatório. Aconteceu aquele episódio. Ele chega então diante de Josué. É um texto um pouquinho grande, mas é a palavra de Deus que produz fé no nosso coração. Então vamos ler a palavra. E está aí na tela para vocês. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb,
filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será como herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os gigantes anaquins lá viviam com as suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, porque o Senhor prometeu. Não importa o tempo que passe, não importa o tempo que dure, mas se o Senhor prometeu, vai se cumprir. Se o Senhor prometeu, vai acontecer, porque Ele está conosco, Ele está sempre conosco. O tempo havia passado, mas a fé de Caleb não. A fé de Caleb continuava firme, a fé de Caleb até aumentou. Eu imagino a cena, irmãos e irmãs, eu gosto de imaginar a cena, e eu vejo assim, Caleb conversando com Josué e falando o seguinte: olha, Josué, Deus falou, Deus prometeu, né? E Moisés então, né, falou por Deus e prometeu essa terra para mim. Eu quero a terra ali, montanhosa, eu quero subir as montanhas, eu quero onde estão os gigantes, é ali que eu vou. E eu vejo Josué então pegando as suas coisas, a sua família, pegando o seu povo ali, a sua tribo, e falando: vamos, irmãos e irmãs, vamos marchar, vamos até os gigantes, vamos vencer os gigantes, vamos vencer essa pandemia, vamos vencer o que vier pela frente, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Essa é a palavra de Deus para nós. A igreja do Senhor Jesus, assim como lá na lenda Cherokee, nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós, que sustenta as nossas vidas. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais que você sinta assim em algum momento, por mais que você pense assim em algum momento, e é normal a gente pensar assim, porque nós somos humanos, somos fracos. Quando vem a tempestade, quando vem a cacetada na cabeça, a gente fica meio zoado, a gente fica meio sem saber o que fazer, mas nunca se esqueça que Deus está contigo. Você nunca está sozinho. A igreja do Senhor Jesus, o que Deus prometeu a Caleb, é o mesmo que Deus tem para nós hoje. Começamos mais um ano, a pandemia continua, se agravou mais, sim, se agravou. Vamos nos cuidar sim, tomar todas as medidas sanitárias, como temos feito aqui, usar as máscaras, sim, distanciamento social, higiene das mãos, evitarmos aglomerações. O gigante é feroz, sim, já matou mais de 216 mil pessoas aqui no Brasil e mais de 2 milhões no mundo. Todo cuidado é pouco. A minha fé não me faz ignorar o gigante, não me faz ignorar o perigo. Mas lembre-se sempre, nosso Deus é o mesmo Deus de Caleb. É o mesmo Deus de Caleb. O Deus que nos faz vencedores. Será um ano de batalhas, mas não tenho dúvidas, um ano de muitas vitórias. Um ano de lutas, mas um ano em que venceremos a guerra. Um ano de enfrentamento desse gigante, dessa pandemia, mas em Cristo seremos mais do que vencedores. Por isso a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a adoração, porque Ele é o Deus, o poder pertence a Ele, e nós somos seus filhos e filhas, e nós caminhamos em nome dEle, em nome dEle. Então creia, será um ano de bênção sim, porque Cristo está conosco, porque Deus está presente, em nome de Jesus.